De fato, tem sido muito gratificante essa conferência, falando sobre a graça da filiação, quantas abordagens que nos levam a fazer reflexões e repensar o nosso fazer, a nossa manifestação como filhos de Deus. Obrigado pela manhã, por aquilo que Pastor Cláudio pôde nos proporcionar, nos posicionando como filhos, vivermos como filhos. Adão, quando foi estabelecido no Éden, não nasceu como uma criança. Ele já nasceu como um ser adulto. É uma parábola para, assim como é no Gênesis, assim também será no fim. Deus levantando filhos adultos, filhos maduros, prontos para reinar, governar e assumir a sua posição na terra, no reino de Cristo Jesus. Deus usou também de uma forma muito pessoal, muito humanizada, se eu posso assim dizer, a palavra da nossa querida pastora Camila, nessa abordagem de relacionamento. Não existe filiação sem relacionamento. Não existe uma caminhada como filhos se nós não tivermos uma relação com o Pai. Nós precisamos remover, não apenas por teoria, mas por prática, toda a orfandade que se estabeleceu no corpo de Cristo. Pessoas que vivem sozinhas, pessoas que vivem alheias ao que se passa ao seu redor. E ao contrário disso, pessoas, homens e mulheres conectados a uma graça que se libera por meio da filiação, por meio do relacionamento. Bom, e para fecharmos essa manhã, nós vamos ter a nossa quarta sessão agora. E para isso eu quero convidar aqui para subir à tribuna a nossa querida mestre Neise Figueiredo, juntamente com o seu esposo, pastor Galber, pastora do Ministério Apostólico Corban, ali na região oeste de Sepetiba, e Deus vai usar a sua vida. Estenda as suas mãos. Pai querido, nós te agradecemos porque você continua a falar. Muito obrigado, Pai, pela enxurrada de moveres, de proclamações que o Senhor tem trazido sobre nós e vai continuar nesta manhã. Estamos assentados, prontos, serenos, atenciosos para ouvir a Tua voz. Fala através da Tua filha e nós já te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelo que você está construindo, em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. Lá vem chumbo. Lá vem chumbo grosso. Quem é que foi ministrar, que perdeu o sono, 6 horas da manhã? Cadê Claudinho? Estava acordado 6 horas da manhã, Claudinho? Eu não estava. Camila, você estava... Cadê Camila? Está por aí. Eu não estava acordada às 6 horas da manhã. Eu não estava dormindo 6 horas da manhã. Eu estava acordada. Senhor, é isso mesmo que você quer que eu fale? Estou igual a Camila. E a palavra que eu quero compartilhar ao coração de vocês, queridos, nessa manhã, tem cinco tópicos que eu preciso falar em 30 minutos. Amém? Eu vou estar falando sobre o filho o filho que vive como escravo por falta de maturidade, a dificuldade em nós enxergarmos os nossos próprios erros. E o fato de nós termos dificuldade em enxergar os nossos próprios erros, essa dificuldade de nós enxergarmos aquilo que a gente faz de errado, acaba gerando em nós orgulho e justiça própria. E como nos livrar dessas debilidades, amém, amados? Por que eu vou estar falando sobre tudo isso? Claudinho leu aqui, Gálatas 4, versículo 1, eu vou estar lendo novamente, diz assim: digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo.
No entanto, ele está sujeito a guardiãos e administradores até o tempo determinado pelo Pai. E aí Paulo faz uma comparação, assim também somos nós, e ele vai estar aqui falando sobre um contexto de lei, de enquanto nós éramos escravizados pela lei, como sendo esses homens que ainda estavam debaixo de uma atmosfera, de uma sombra, algo que ainda não era completo em Deus. E falando sobre a graça que Cristo veio nos trazer por meio da fé. Esse seria o contexto histórico daquilo que Paulo está falando, mas eu não vou falar sobre esse contexto histórico. Eu quero falar sobre essa primeira parte do versículo, porque Paulo acredita que isso que ele está falando, porque essa realidade era uma realidade de Roma. Em Roma, o pai que dizia qual era o tempo que o filho era estabelecido numa maior idade. Isso não acontecia nem entre os gregos e isso não acontecia entre o povo de Israel, entre os hebreus. Para os hebreus, aos 13 anos, aquele menino era entregue a Torá para aquele menino e ele tinha agora a responsabilidade de ser um praticante da Torá. Era assim que acontecia entre os hebreus e era assim que acontecia na Grécia, mas em Roma não. Não era através de uma idade estipulada que um filho era considerado maduro. Era quando o pai, no tempo determinado, via que esse menino tinha alcançado uma maior idade. Amém, amados? E isso acontecia em Roma aos 17, 18, 20, 24 anos, 26 anos, raríssimos homens chegavam à maior idade aos 26 anos. Por que existia essa desigualdade de idade? Porque nem todos nós amadurecemos ao mesmo tempo. Nós temos uma diferença, depende de você. O seu amadurecimento depende de você, depende da sua exposição à palavra. E você pode estar vivendo hoje, é isso que Paulo diz, você pode estar vivendo hoje como escravo, mesmo sendo filho. E porque você vive como escravo, você não tem direito, você não tem acesso à herança. Por quê? Porque você é menino, porque você é imaturo. E qual é a ideia de escravidão? Qual é o conceito de escravidão? Queridos, o escravo, tudo aquilo que o escravo faz é porque ele vai receber uma recompensa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a mentalidade de escravo visa recompensa. E a Bíblia está dizendo que ele não nos chama mais de escravos, ele nos chama de filhos. E porque somos filhos, temos acesso a uma herança. Herança que Claudinho já falou aqui na parte da manhã. E nós precisamos deixar essa mentalidade de escravidão, essa mentalidade de achar que precisamos o tempo todo de uma recompensa. Essa foi a mentalidade do filho mais velho. Depois que o filho pródigo chegou em casa, qual era a mentalidade do filho mais velho? Sendo irmão, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter se alegrado, porque afinal de contas, aquele irmão dele estava perdido, foi achado. Amém, amados? Ele estava longe do pai e regressou para dentro de casa. Só que a mentalidade daquele filho que vivia como escravo era: pai, eu estou te servindo esse tempo todo e você nunca me deu nada. E as pessoas às vezes estão dentro da igreja com essa mentalidade: eu estou servindo há tanto tempo, eu estou fazendo tantas coisas na igreja e o apóstolo nunca me deu um cargo ministerial. E eu nunca subi como um apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E você acredita que você merece uma recompensa e você não tem ideia que como filho a sua maior recompensa é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. A sua maior recompensa, querido, é Cristo. Nós precisamos crescer. Paulo diz que ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado em nós. Então não adianta apenas termos Cristo em nós, ele precisa ser formado em nós. Ele precisa criar forma em nós. Amém, amados? O texto de 1 Coríntios 3, 22 diz assim: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque nós temos que deixar a mentalidade de escravo. Nós precisamos crescer à medida da estatura de Cristo, filhos como Jesus, para que aí de fato a gente possa possuir a herança.
Porque a gente não vai conseguir exercer domínio sobre a terra enquanto nós formos infantis. Porque Deus não vai confiar a terra a homens, a meninos infantis. A palavra do Claudinho é excelente, mas eu acho que deveria ter vindo a palavra da Camila, a minha palavra e a palavra do Claudinho. Ia fechar. Ele ia dar o fechamento do negócio. Nós vamos alcançar a herança, queridos, à medida que a gente cresce, à medida que a gente amadurece. Deus disse, vós tendes tudo. Vocês têm tudo. Cristo em vós, a esperança da glória. A gente tem que deixar de trabalhar esperando, querendo uma recompensa, querendo ser honrado. Amém, amados? O ensino da honra é algo correto. A Bíblia diz que é para você honrar, amém? Mas não é para você esperar a honra. Não é para você ficar acreditando que você vai ser honrado porque você fez algo. Ninguém te deve nada. Diga para a pessoa que está do seu lado, ninguém te deve nada. Fala para ele novamente, ninguém te deve nada. Mas você deve tudo aos outros. Amém, amados? Ninguém me deve nada. Se eu subo nesse palco aqui com a expectativa de que vocês vão me aplaudir, a honra, a glória não é para mim, é para o Senhor. Amém, amados? E se eu subo nesse palco com a expectativa de atender a tua expectativa, está tudo errado. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma herança. Só que Deus só vai entregar essa herança para filho maduro enquanto nós tivermos uma mentalidade que estamos escravos, uma mentalidade de escravo, querendo receber uma recompensa. O Senhor disse, não faça nada por vanglória. Não faça nada esperando uma glória. Como é que tem que fazer então? A Bíblia diz em Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou. E nessa busca, queridos, por crescer, por amadurecer, por ser igual a Jesus, eu não marquei meu tempo. 8 minutos. Nessa busca em crescer, amadurecer, em querer ser como Jesus, eu estou falando de mim, Neise. Algumas vezes, eu fui orar, eu fui falar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu cresça? O que o Senhor quer para a minha vida? Fala comigo e diga assim, Deus fala. Amém, amados? E eu já disse isso daqui, eu já disse isso em Corbã, eu já disse isso em alguns lugares, que eu sou marcada por várias palavras de Deus, e uma dessas foi quando o Senhor falou para mim, Neise, você prega bem, mas eu quero que você seja uma pessoa melhor. Eu quero que você seja uma esposa melhor. Eu quero que você seja uma mãe melhor. E eu sempre me emociono. Eu quero que você seja uma filha melhor. Eu não estou me importando com aquilo que você faz no palco. Eu estou me importando com aquilo que você é na sua vida. E a partir desse momento, querido, e isso já deve ter uns 3, 4 anos, eu comecei a olhar para mim mesmo. Porque eu tinha muitos problemas de relacionamento. Cadê Camila? Eu tinha muitos problemas de relacionamento. Eu já tive que pedir perdão para muita gente. Por que eu já tive que pedir perdão para muita gente? Porque o outro estava errado, porque o outro falhou, porque o outro... O Senhor, de fato, quando eu era líder de célula, o Senhor colocava pessoas bem complicadas para que eu lidasse com elas. Mas por quê? Por causa delas? Não, porque Ele queria me tratar, Ele queria me moldar, Ele queria ser formado em mim. Amém? E eu já tive que pedir perdão para muita gente. Tem um bom tempo que eu não peço perdão. Estou dando até glória a Deus por isso. E, Senhor, que bênção. Eu estou crescendo. Eu estou amadurecendo, né?
Às vezes a gente acha que porque nós estamos liderando uma célula ou aconselhando uma pessoa, nós estamos numa posição maior e o outro está numa posição menor, porque você está aconselhando e trazendo direcionamento para a vida daquela pessoa. Mas não, naquele momento ali o Senhor está te tratando, o Senhor está te moldando, o Senhor está gerando em você paciência, perseverança, domínio próprio. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amor, longanimidade. Ele está te tratando, Ele está te moldando. E eu já tive alguns aconselhamentos que foram mais para destruição do que para crescimento, querido. Eu já tive que pedir perdão para pessoas enquanto eu aconselhava elas. Porque a minha alma se envolveu naquele processo. E eu tomei aquela situação como se fosse algo pessoal. E a gente se engana. E a dose é mais pesada do que deveria ser dada. A vacina ela é benéfica se ela tem uma determinada dose. Se a dose dela é muito elevada, ela vai acabar causando dano, causando morte. E durante esses processos, o Senhor estava falando comigo, eu quero tratar de você. Eu quero que você seja uma filha melhor. Eu quero que você cresça. Eu quero que você se amadureça. Neise, para de olhar para fora, olhar para dentro. Neise, para de olhar para fora, olhar para dentro. E eu comecei a olhar para dentro de mim. Sendo, querido, que existe em nós uma dificuldade de nós enxergarmos os nossos próprios erros. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque o Senhor só vai confiar uma herança a um filho maduro. Enquanto o filho for menor de idade, ele é tratado como um escravo. E nada difere de um escravo. Está debaixo de tutores, de curadores, de administradores, até que ele chegue a uma determinada idade, na qual o Senhor vai poder entregar a ele uma herança. Porque se o Senhor te dá uma herança antes da hora, você destrói tudo aquilo. E Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Às vezes as pessoas saem frustradas do ministério porque elas acreditavam que Deus iria fazer algo e Deus não fez. Mas por que Deus não fez? Porque você ainda é menino. É por isso que Ele ainda não fez. É por isso que Ele ainda não realizou. E enquanto você está passando pelo processo de maturidade, de crescimento, às vezes você não aguenta, porque esse processo de maturidade envolve dores. Fisicamente, querido, existe a dor do crescimento. De vez em quando, Davi, ou Daniel agora, de vez em quando acorda dizendo, mamãe, eu estou com dor no pé, mas eu já sei, é a dor do crescimento. E eu digo para ele, então aguenta, tu já sabe que tem problema nenhum no pé, aguenta a dor do crescimento. Vai passar, está esticando, teu osso está esticando, vai passar. Só que eu estava dizendo que muitas vezes nós temos dificuldade de nos enxergar. E nós vamos precisar, queridos, sermos tocados pela lente da palavra, pela lente do Espírito Santo e pela lente dos nossos irmãos. Você vai precisar, porque você não tem facilidade de se enxergar. E a Bíblia diz isso em Salmos 19:12, diz assim, quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me, Senhor, dos que me são ocultos. Por que o salmista está dizendo isso? Porque nós temos dificuldade em enxergar os nossos próprios erros, querido. A gente tem facilidade de enxergar o cisco que está no olho do irmão, mas não tem facilidade de enxergar a trave que está no nosso. Não é isso que a Bíblia diz? E a Bíblia diz, a Bíblia não está dizendo que não existe de fato um cisco no olho do irmão. A Bíblia não está dizendo que você está vendo errado. Você está vendo certo, mas existe uma trave no teu olho. Existe um problema grande na sua vida também. E ele diz, arranca a primeira trave que tem no teu olho, para que você possa com clareza enxergar o cisco que existe na vida do teu irmão. A Bíblia está falando sobre relacionamentos, mas nós temos dificuldade em nos enxergar. Um outro texto da palavra de Deus que está em Mateus 7. Mateus 7 não, peraí. Um outro texto da palavra de Deus que está é quando Pedro pergunta para Jesus, eu acho que eu não anotei aqui. É quando Pedro pergunta para Jesus, Mateus 16, quantas vezes nós devemos perdoar? A mestre Irenita está aqui me orientando, Mateus 18. É quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar?
É 7 vezes que nós temos que perdoar? E Jesus diz, não, é 70 vezes 7. Aí ele conta uma parábola. Nessa parábola, é uma parábola de um servo que devia uma enorme quantidade ao rei, ao seu dono. E esse servo que devia uma enorme quantidade, não tinha como pagar, ele teria que vender a sua casa, a sua propriedade, tudo aquilo que ele tinha para pagar o seu senhor. E aí ele se humilha, ele pede perdão, e aquele senhor perdoa a dívida daquele servo. Só que aquele servo, saindo da presença do seu senhor, ele encontra um conservo, que lhe devia a quantia de uma diária de um trabalho. De uma diária de trabalho. Ele devia uma enorme quantidade ao seu senhor. E a Bíblia está fazendo aqui um paralelo, amém, queridos? Ele está falando do próprio Deus, que te perdoou, que perdoou as tuas dívidas, que perdoou as tuas falhas. Era uma dívida enorme que nós tínhamos. Nós não tínhamos como pagar. E aí, ele perdoa a dívida daquele homem, aquele homem encontra uma outra pessoa, o seu conservo, que devia para ele apenas um dia de trabalho. E ele enforca aquele homem e começa a dizer, me paga o que você me deve. Por que ele fazia aquilo, querido? Porque ele não conseguia enxergar o tamanho da dívida que ele tinha. Se nós conseguíssemos enxergar o tamanho da nossa dívida, o tamanho da dívida que nós tínhamos com o Senhor, a gente teria muito mais facilidade para perdoar, para amar, para ter compaixão, para ter misericórdia. Só que essa dificuldade que nós temos em nos enxergar, nos faz ser orgulhosos. Porque a gente se acha. Porque a gente acha que está fazendo tudo certo. Porque a gente acha que está sendo um crente fiel. E pode estar sendo mesmo. Você pode estar sendo um crente fiel, um crente que ama a Deus, um crente zeloso, um crente que ama a palavra do Senhor. Só que, novamente, querido, nós precisamos nos revestir de uma humildade. Nós precisamos nos revestir de quebrantamento. Nós precisamos da lente da palavra do Senhor, nós precisamos da lente do Espírito Santo e nós precisamos da lente dos nossos irmãos. E não ficar doído quando alguém vem com o amor de Deus falar algo pra gente. E eu lembro algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu não lembro um problema que eu tive com Marcele e Renanzinho lá. Aí eu lembro que eu falei uma besteira lá pra Marcele. Não sei nem se vocês se lembram disso. Mas eu lembro, né, que aconteceu comigo. Aí eu falei uma besteira lá para Marcele, ainda falei assim, e isso é discipulado, misericórdia, Senhor. E aí Marcele chegou em casa chorando, contou para Renanzinho. Poucas vezes eu vejo o Renanzinho fora de si, né? Poucas vezes, ele é muito controlado. E eu, por causa do temperamento, preciso me controlar demais. Colérico é fogo, ele ilumina, mas ele queima. Então, ele precisa de um domínio próprio, amém, queridos? Eu lembro da minha mãe dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei. Aí eu lembro da minha mãe, aquietai-vos e sabei. Paz interior. Aleluia, os mansos herdarão a terra. Sede mansos como a pomba. Aleluia, Jesus, acalma minha alma. Nem uma música dessa, acalma minha alma, aquieta minha alma, aleluia, Jesus, aquieta minha alma. E aí eu lembro que Renanzinho veio transtornado, falando comigo, e o que você falou para Marcele? E ainda falou que aquilo é discipulado. Aí ele falou assim para mim, sabe qual é o teu problema, Neise? A cara dos dois me olhando. Deus te trata, não te trata, querido? Eu sei que eu estou aqui tendo a coragem de expor a minha vida, mas se cada um for avaliar a sua, né? E aí Renanzinho falou assim, sabe qual é o teu problema, Neise? O teu problema é que tu fala muito. Aí quando ele falou aquilo, eu recebi no meu coração, irmão. Porque você não está contra mim. Nós somos uma família. Nós somos uma família, nós somos irmãos. Quando ele falou isso, sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você fala muito. Eu recebi aquilo no meu coração. E o Espírito Santo falou, o problema, Neise, não é falar muito. O problema é falar sem sabedoria. E
ele falou, continua falando, eu te chamei para falar, mas se deixa ser cheia de sabedoria, de domínio próprio, de longanimidade, de paciência. Queridos, olha só, a fé, ela é o princípio de tudo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. A fé é a base de tudo, mas só com fé você não consegue amadurecer. Eu vou falar isso novamente. Só com fé você não consegue amadurecer. Porque a Bíblia diz em 2 Pedro 1,5, acrescentai a vossa fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Hebreus 6,12 diz, é por meio da fé e da perseverança que se herdam as promessas. A fé é a base, mas não adianta só ter fé. Existem outras virtudes que precisam ser acrescentadas na sua vida para que você cresça. E isso só vai acontecer através do convívio, do relacionamento interpessoal. Eu lembro de uma vez que a gente estava numa viagem, a Ellen falou para mim, vocês gostam de ouvir o testemunho das derrotas dos outros, né? E aí a Ellen falou para mim assim, Nise, você tem que entender a cooperar quando você está no coletivo. Aí eu falei assim, ué, mas como assim? Ela, sempre quando a gente sai junto, tu quer fazer o teu. Aí eu ouvi, falei, ué, claro. Pensei comigo, né? Renanzinho enjoado pra caraca pra comer. Só quer comer em lugar bom. Seletivo, tá bom. Olha ele com as palavras dele. Seletivo. Ele é seletivo para comer, ele olha, ele pesquisa, ele olha o... Como é que é o nome? TripAdvisor. Ele olha o TripAdvisor para não gastar dinheiro erroneamente. Claro, amém, aprendi com ele isso. Não erro mais. Não, querido, você trabalha muito para comer em lugar ruim e pagar caro. Vai pagar caro, come em lugar bom. Olha o TripAdvisor. Mas aí, eu lembro de uma vez que a Ellen falou isso aí para mim. E aí, você tem que interagir no coletivo, né, Izzy? Aí, Renanzinho quer comer, é seletivo. Ellen vai na onda com todo mundo. Meu pai e minha mãe ficam assim, o que é que os filhos vão decidir? E eu penso assim, a minha cambada é de 4, amigo. A minha cambada é de 4, eu não vou comer caro. Quando eu saio com caro, eu não vou comer caro. É 50 conto para 4. Então, ó, eu bato o olho aqui, ó. Já sei onde eu vou. É para lá que eu vou. Só que eu estou no coletivo. Isso é muito individualismo, irmão. Quando você está no coletivo, você vai ter que talvez gastar um pouco mais, ou vai ter que gastar um pouco menos. Renanzinho vai comendo podrão com a galera. Por quê? Ó, eu vou baixar o meu nível por causa da comunhão. Porque você é importante para mim, eu sou importante para você. A ministração está dando fome, Então, me deixaram por último 24 minutos. Então, por que eu estou falando isso, querido? Porque você precisa se enxergar. Você precisa se enxergar. Essa semana eu coloquei um monte de post no Instagram sobre obesidade. Um monte. Pode ser que alguém tenha olhado aquilo ali e tenha ficado ferido e magoado. Como eu vou falar igual o Fábio? Não te perguntei nada. Querido, eu lido com saúde. Eu lido com gente doente. Eu lido com gente acamada. Eu lido com gente que tem mais dinheiro do corpo do que dinheiro na poupança. Dinheiro na bolsa, porque é cheio de estente no coração, é cheio de mola para largar a artéria do coração. E precisa fazer reabilitação cardiovascular, enfim, fisioterapia, exercício para o coração ficar forte. Sabe por quê? Por causa da sua má conduta. E aí, alguém pode olhar aquilo ali e achar alguma coisa. Você sabia que a obesidade é a segunda doença que mais mata no mundo?
Você sabia que o Brasil está em 4º lugar com relação a índice de pessoas obesas? E o Espírito Santo, querido, ele quer que o teu espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então você não pode se sentir ofendido com aquilo que eu coloco quando você olha para você e vê assim, cara, essa é a minha realidade. Isso é quem eu sou. Eu preciso melhorar. E não é ficar chateado com quem falou. Amém, queridos? Agora, isso não é fácil. Eu sei que isso não é fácil. Quando você começa a encontrar, e tem... irmão, se você pergunta, Deus fala. Tem coisa aqui que eu até perguntei para Galber, Galber, se eu posso falar? Ele falou, não, isso é melhor não. Eu falei, amém. Então, deixa para lá. Né? Porque senão eu vou falando mesmo. Sabe por quê, queridos? Deus me ensina, Deus te ensina, te ensina com o meu exemplo. Eu aprendo com o exemplo de outros irmãos. Eu vejo vídeo de Ana Paula Valadão se abrindo, se rasgando. Vejo vídeos de Luciano Subirá falando sobre as debilidades da vida dele. Inclusive, eu te aconselho a ver o vídeo de Luciano Subirá que fala sobre maturidade, o acesso à herança. Veja esse vídeo. Ele repete esse vídeo em várias igrejas. Deve ter uns 10 vídeos dele falando sobre isso. Ele vai na Lagoinha e fala sobre isso. Ele vai em Campina Grande e ele fala sobre isso. Na igreja dele ele fala sobre isso. Em tudo quanto é ministério. Ele não está se importando se está gravando e se ele está repetindo a mensagem, não. Ele está entendendo que existe uma mensagem que precisa ser proclamada, que você precisa crescer, você precisa amadurecer para você ter acesso à herança. E esse processo é doloroso. É doloroso enxergar você mesmo. E existe um conceito de um cara que se chama Nissan Taleb. Não sei quantos de vocês já ouviram falar desse homem. Ele é um cara que escreve livros, ele é um erudito e ele escreve livros muito voltados para o setor de finanças e economia. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que é para a gente acrescentar à nossa fé o conhecimento, amém? Se eu tenho conhecimento de algo que pode te ajudar para que você cresça e é extra Bíblia, glória a Deus por isso. Amém, amados? E ele traz o conceito do que é ser frágil, robusto e antifrágil. Quem já ouviu falar sobre isso? Nessa área de economia, de finanças, fala muito sobre isso. Sobre esse conceito da antifragilidade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você se depara com as suas debilidades, quando você se depara com um problema que há em você, você vai precisar olhar para dentro de você e você vai precisar pensar assim, cara, como é que eu vou encarar isso? Eu vou ser frágil diante disso, e o conceito de ser frágil é como ser uma taça de cristal. A taça de cristal, meu querido, se você quiser mandar ela daqui para São Paulo, colocar ela dentro de uma caixa e escrever frágil, a probabilidade dela chegar em São Paulo quebrada é muito grande, sim ou não? Por quê? Ela é bonita, mas ela só serve para ficar dentro da cristaleira. Ninguém me mexe. E tem crente dentro da igreja assim. Igual uma tacinha de cristal. Ela quer ficar dentro da cristaleira o tempo inteiro. Ninguém fala comigo, eu não me relaciono com ninguém, eu não posso ser quebrado. Como é que você segura uma taça de cristal? Amigo, você segura aqui, ó. Tu tem até medo de beber o vinho. Ah, não se escandalizem com isso. Você tem até medo de beber o vinho. Pô, meu Deus, esse negócio aqui, né? A gente foi num lugar aí que tinha um monte de degustação de vinho. Tu tinha até medo de segurar aquele negócio direito. Fomos no lugar, ganhei uma. Como é que eu trouxe? Dentro do avião, comigo, grudada. Por quê? Porque ela é frágil. Mas qual é o contrário de frágil? Às vezes a gente acha que o contrário de frágil é aquilo que é robusto, forte, como uma pedra, ou resiliente. Só que o contrário de frágil não é ser robusto como a pedra. Não é ser resiliente como a pedra. Por quê? O frágil, quando toma uma pancada, quando é chacoalhado, o que acontece? Ele quebra. Mas o que acontece com a pedra quando ela é chacoalhada, quando ela é quebrada? Ela se mantém no mesmo lugar, sim ou não? Às vezes ela nem sofre, pode ser que ela nem sofra o impacto do agente exterior.
Pode ser que ela nem sofra deformação com o impacto que ela teve. Então, o contrário de frágil não é robusto, porque frágil é como se fosse -1. O robusto é como se fosse o 0. Eu tomo um impacto e aquilo não me altera. E é um conceito muito popularizado da resiliência. Mas o resiliente, ele, quando é chacoalhado, ele volta ao seu estado normal. Só que o que o Senhor quer que aconteça com você? O Senhor quer que você seja antifrágil. O Senhor quer que, à medida que você é chacoalhado, você cresça. E como isso acontece, querido? Isso acontece com o músculo. O músculo, quanto mais peso você insere sobre o músculo, eu estou na academia, eu estou fazendo musculação. Sempre dizia que não gostava, mas nunca tinha feito. Quando comecei, me senti a marombeira. Dá licença que agora eu estou, só quero pegar peso pesado. Não vou para academia. Queridos, olha só, academia, você vai para academia para sofrer, tá? Porque se você quer ficar robusto, você tem que, queridos, olha só, você tem que preparar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito como se fosse um tanque de guerra. Eu não sei se nós seremos escapistas na teologia dos últimos dias, se de repente, grande tribulação, subir, ou se nós vamos passar pela grande tribulação. É muito estudioso dizendo uma coisa e dizendo outra coisa. Mas eu quero te dizer, se você for passar pela grande tribulação com esse corpinho aí, com essa alminha aí, com esse espíritozinho aí, tu não aguenta não, meu querido. Tu não aguenta não. O Senhor está te dando uma terra como herança. O Senhor está te dando um território como herança. E você precisa se tornar forte. Você precisa crescer à medida que você é chacoalhado. À medida que você passa por pressões, e esse crescimento, esse avanço, vai fazer com que você passe por crise, e você tem que crescer em meio à crise. É isso que acontece com o músculo. Quanto mais pressão, peso você coloca no músculo, mais ele é estirado, mais ele é rasgado. E no processo de cicatrização daquele músculo, ele cresce. Esse é o conceito de ser antifrágil. Quando alguém vier te trazer um feedback de algo que você fez de errado, cresça, amadureça, desenvolva os teus músculos, querido. Deixe esse processo de cicatrização funcionar na sua vida. Não interrompa o processo de Deus que vai gerar maturidade em você. Amém, amados? A tensão muscular é algo bom. Tensão nos músculos significa o poder de um músculo de contrair e relaxar. A tensão muscular não é algo ruim. O problema é quando a tensão muscular causa dor. Agora, a tensão muscular te faz movimentar. É porque o meu músculo está contraindo e relaxando, sendo tensionado que eu me movimento. Então entenda algo, quando você está sendo tensionado por Deus, tensionado pela palavra, estirado pelo teu irmão, cresça, se mova, amadureça, avance. Deus criou Adão e Eva, primeiro Adão. Mas eu ouvi isso do Anderson Bonfim. Mas quando Deus quis que Adão se movesse, ele gerou tensão e criou quem? Eva. Eu gostei dessa. É ou não é? Irmão, várias vezes para o meu marido se movimentar, eu tenho que dar uma tensionada. Diz aí, mulherada, é ou não é? Alguns fazem isso por iniciativa própria, mas a maioria, 99,9%, a mulher tem que causar uma tensão. Ela tensiona e ele anda. A gente tensiona e ele anda. Vambora, meu amor. Você é um sacerdote, aleluia, já reconheci isso. Vamos dar uma tensionadinha aqui para você ver se você traz destino para a minha vida. Então, a tensão é algo bom. Diga para a pessoa que está do seu lado, atenção.
É algo bom. É aquilo que te faz andar. Amém, queridos? Como é aquele ditado que diz? A crise precede a ordem, não? É um ditado desse. Mas o que eu quero dizer? Que a crise em si não é algo ruim. Você passa por crise quando você se movimenta para algo novo. Por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho, você está acostumado a fazer aquela função. Você está muito acostumado, muito cômodo com aquilo ali. E aí, de repente, você sobe para um nível maior. Isso não gera em você um desconforto, sim ou não? Porque antes eu sabia fazer tudo aqui, agora eu fui para ali e não sei fazer nada ali. Mas me colocaram ali porque vem em mim um potencial. Aquela crise quer produzir algo bom em você. Quer que você cresça, quer que você amadureça. Amém, amados? Eu tenho a certeza, enquanto eu estava estudando, pensando sobre isso, o Senhor falou para mim, foi eu que tensionei vocês para ir para Corbã. Não foi fácil renunciar a essa casa. Não foi fácil. Só Deus sabe os gritos que eu dei dentro do meu quarto. Aqui está tudo bem, aqui está tudo favorável. Só Deus sabe. Quando Ele te dá um comando e a gente entende que não é para ser guiado pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, mas a gente entende que o Filho é guiado. Ele é guiado pelo Espírito. E mesmo sem o meu coração, a minha alma está envolvido naquilo, eu decido obedecer, porque eu estou crescendo. Ele está me tensionando para que eu cresça. E como eu tenho crescido, cadê o povo de Corbã? Ontem tinha uns 30. Hoje só tem vocês dois, ontem tinha uns 30 aí. E como eu amo vocês! É meu prazer estar naquele lugar. A conferência do ano passado, Anderson Bonfim estava aqui. Cada ministração dele era um choro, cada ministração dele era um choro. E o Senhor dizendo, se renda, se renda, se renda, se renda. Discipulado e maturidade, cresça, você vai crescer, você vai amadurecer. O Senhor estava me tensionando. E eu tenho crescido, eu tenho desenvolvido. Porque eu me deixei passar, querido, pelo processo de maturidade. O tempo já foi. Não seja frágil como um cristal. Não seja duro como uma pedra. O negócio vem e você acha que é bom, porque eu permaneço. Eu não jogo para um lado nem para o outro, eu não desmoreço, eu não caio, eu não falho. Mas você permanece duro, você não aprende nada, você continua como um escravo. Querido, evolua. Prepare o seu corpo para a guerra. Eu estou falando sério, prepare o seu corpo para a guerra. Eu estava aqui feliz de ouvir o testemunho da Camila. Eu falei, glória a Deus, alguém no púlpito está contando algo de bom. Que é tanto problema, é tanta miséria, é tanto sofrimento. Quando ela chegou e falou, na minha vida esse ano é bênção sobre bênção. Eu falei, glória a Deus. Esse ano e o ano passado foi o ano que eu mais trabalhei, que eu mais me desenvolvi profissionalmente. Esse ano e o ano passado tem sido um ano bênção, tirando esse conflito da alma, mas que já está tudo resolvido. Eu chorei porque é algo... Ah, tu está aqui também, nosso tecladista, aleluia. Mas isso aí acabou, passou, está tudo bem. Estava ouvindo o testemunho da Camila, eu, glória a Deus. Falei, Renan, glória a Deus por isso. Aí Renanzinho falou assim, Deus é maior que o nosso umbigo. Eu, glória. Que a gente acha porque a gente está passando por problema, o mundo está passando pelo problema também. E a gente desconta em todo mundo, meu querido. Cresça! Amém, acabei. Eita Jesus! Glória a Deus. O pessoal perdeu a fome hoje, né?
coisa linda que o Senhor está fazendo, gente. Vocês estão percebendo a atmosfera que está presente? Os momentos mais profundos, mais intensos de Jesus não foi diante de multidões. Não foi num palco iluminado. Foi nos lugares mais secretos, menos concorridos. Mas foi o lugar onde estavam os filhos. E esse lugar, então, ele rasgava o coração. E eu creio que essa manhã, Cláudio, Camila, Neise, rasgaram o coração junto com a gente. E não há como, a gente não tem escolha. Eu prefiro ficar, Neise. E Neise? Eu prefiro não ser escapista. Porque tudo que é ruim fica com Israel. Israel passa por isso, Israel passa por aquilo, Israel passa por aquilo outro. Mas nós vamos estar acima de todas essas questões. Eu não creio assim. Deus tem um só povo na terra. É uma mesma raiz. Mas isso é outro tema. Que a gente é outra conferência. É outra conferência, né? Você lembra da conferência com o Léo, o apóstolo Léo aqui? Ok. E a gente falando sobre céu, vai para o céu, fica e tal. E ele falou assim, gente, eu sempre criei que eu ia para o céu. Eu fiquei triste agora, quer dizer, eu não vou para o céu. Não, deu a terra aos filhos dos homens. Para quê? Para ficar desabitada? Não. Para que novos céus e nova terra? Para mangueira, para figueira, para o matinho? Não. Novos céus e nova terra é para os filhos. A herança é irrevogável, ela já foi dada e não foi tirada. Veio o usurpador e roubou, mas Jesus veio e tomou de volta. Aleluia! E agora é a nossa vez, agora é a nossa hora. A hora da quebrada mesmo. É a hora de mostrar a cara dos filhos maduros. Bom, são 12:16. Encerramos aqui essa manhã. Foi uma manhã muito abençoada, não foi, gente? Glória a Deus. Agora fique tranquilo, você vai poder revisar todos esses momentos, né? Está sendo gravado e eu creio que ao longo da conferência, né, a gente vai estar já liberando os vídeos na internet, lá no perfil Terra Fértil, lá do YouTube, e alguns links vão se abrir também aí nas outras mídias. Isso para a gente voltar a rever, reolhar e repensar tudo aquilo que a gente já tem recebido nesse tempo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer vir orar aqui? Vem cá, minha profeta. Glória a Deus. Ora encerrando. Dá o microfone para o profeta vai até 2h da manhã aqui. Nada, estamos sendo impactados por esses dias, amém? É corte daqui, é corte de lá, né? Nosso caráter está sendo forjado, amém? É um tempo de um caráter forjado. Estamos de fato em guerra e devemos nos preparar. Somos filhos e os filhos ficam na frente. No campo de batalha, os filhos ficam na frente, porque estão com as suas armaduras, estão preparados para a guerra. Filhos maduros ficam na frente e os filhos bebês ficam atrás, protegidos pelos filhos mais maduros, até que todos fiquemos no campo de frente, todos nós, um ajudando o outro, um servindo ao outro, amém? Somos encorajadores,
Amém? Estamos aqui num tempo de encorajamento, exortando uns aos outros em amor, encorajando, exortando uns aos outros. Um tempo de avanços sobrenaturais, um tempo de filhos curados para curar. Por isso, Pai, nós agradecemos por esse tempo. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra é viva e ela se move nos filhos maduros desse tempo. Ouvimos a Tua voz e colocaremos em prática tudo que nós temos aprendido nesse tempo que se chama hoje. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque ela entra rasgando, porque ela entra penetrando de fato e nos transformando. E por isso nós estamos firmes. Por isso nós estamos em alerta. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Igreja, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito Santo tem falado às igrejas. Ouça em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nos leve agora para as nossas casas em paz, mas não esquecendo jamais quem nós somos. Filhos que têm herança. Amém.